Então, a gente precisa de responder a 3 perguntas para saber qual é o nível económico de fraudes. Primeiro, eu preciso saber quanto é que custa pesquisar uma ligação onde ocorrem as fraudes e qual é o retorno económico de regularizar uma fraude. E depois também ver quantas fraudes tem o meu sistema, ou seja, qual é a propensão dos usuários à fraude. Então, eu tenho aqui, isto é altamente personalizável e depende do método que vocês utilizarem no vosso prestador de serviço, mas, por exemplo, isto aqui, isto é muito variável, mas quanto é que custa pesquisar ligações? Tem existe um método que é só usando uma haste de escuta em que um operador consegue pesquisar 300 ligações por dia. E sabendo que esse operador tem um salário anual de 71 mil reais, e mais custos de deslocamentos, a gente consegue calcular que inspecionar uma ligação com este método vai-me custar R$1,50. Mas a gente pode colocar aqui outros métodos de pesquisa também. A gente pode colocar, olha, completamente desmontar o cavalete, abrir a vala. Aí a gente fica com, olha, só é possível inspecionar 10 ligações por dia, por operador. Então a gente divide esses mesmos custos pelas ligações que ele inspeciona por ano ou por dia. Então, com base neste cálculo, a gente consegue saber quantos reais custa pesquisar uma ligação com um determinado método da vossa eleição. A segunda pergunta é: qual é o retorno económico de encontrar uma fraude? Então, o retorno económico ele é composto por 3 parcelas, ou seja, é o dinheiro, o prejuízo que eu consigo evitar. O outro é a receita adicional que eu consigo gerar. E o terceiro são os custos de regularizar essa fraude. Vamos ver estas 3 parcelas. Esta primeira, o prejuízo evitado. O prejuízo evitado é a duração média da fraude, e se vocês têm um programa de pesquisa de fraudes, uma fraude dura normalmente 6 meses. Ou seja, vocês encontram umas no início do ano, encontram outras fraudes no final do ano, mas em média uma fraude então dura 6 meses se vocês tiverem um programa contínuo de pesquisa de fraudes. Então é a duração vezes o consumo médio de uma ligação, multiplicado por um fator de irregularidade. Ou seja, vários prestadores de serviço têm essa experiência que quando alguém tem um consumo fraudulento, eles têm tendência a consumir mais. E se você paga pela sua água, você tem um uso mais parcimonioso e tem mais, cuida mais a água, porque você paga. Então tem aqui este fator de irregularidade, ou seja, que é o consumo normal de uma pessoa, multiplicado por 1,5, por exemplo. E a gente multiplica este volume de água, porque a duração vezes o consumo, vezes este fator dá volume, a gente multiplica ele por os custos de produção. Então isto digamos que seria o prejuízo que a gente consegue evitar se a fraude não existir. Depois temos a parte da receita regular. Depois de o usuário fraudulento passar a ser um usuário regular, então ele já consome menos, ou seja, consome o consumo médio, que multiplica pela tarifa e usa também a duração média, que seriam também 6 meses, é uma duração média por ano. Então a gente sabemos a receita regular. Depois, ainda faltam os custos de regularizar, que são os custos de mão de obra, custos de obra civil para reparar e regularizar essa ligação. Claro que a gente não pode pôr aqui os custos todos de uma vez, a gente vai ter que anualizar isto, porque isto são custos por ano. Então, se eu vou ter que dividir esta obra que a gente está a fazer por a vida útil da ligação regularizada. Eu tenho tendências a dizer, olha, uma pessoa que fez uma fraude, depois olha, aquela obra vai durar 20 anos. Mas se vocês souberem, nossa, eu sei que este bairro é muito... tem usuários que eu vou lá reparar a fraude, mas daqui a 6 meses já ele fraudou outra vez. Ou seja, vocês coloquem aqui o que vocês acham que é comum para quantas vezes isto acontece. Então, tem aqui uma vida útil que a ligação está regularizada. Então, com estas 3 parcelas, a gente sabe qual é o retorno económico de consertar ou regularizar uma fraude.
tendo estes dois valores, eu sei quanto é que custa inspecionar uma ligação e eu sei qual é o retorno médio, eu divido um pelo outro e eu fico com o nível económico de fraudes. E fico com, neste caso, 600, eu preciso de pesquisar 600 ligações para encontrar uma fraude. Ou, fazendo a conta ao contrário, uma fraude, porque é reais, a dividir por 600 reais, vezes 1000, dá, o meu sistema tem que ter 1,62 fraudes por 1000 ligações. Eu fico com o nível económico. Então, tendo este nível económico, se eu encontrar mais de 1,62 fraudes por 1000 ligações, olha, é rentável pesquisar fraudes e vamos pesquisar mais. Se eu estiver encontrando menos de 1,62 fraudes por 1000 ligações, olha, já não é rentável pesquisar fraudes porque isto está muito raro, existem poucas fraudes, o meu sistema, os meus usuários têm pouca propensão à fraude. Só que para vocês descobrirem como é que está o meu sistema, é preciso, digamos que, monitorar ou tomar a temperatura. E tomar a temperatura significa que, por exemplo, um município aqui, exemplo, Armendópolis, com 50 mil ligações, eu vou aqui, eu defino um erro amostral e um nível de confiança e fico sabendo a quantidade de ligações que eu tenho que pesquisar. Quanto menor o meu sistema, mais ligações eu tenho que pesquisar para a amostra ser representativa. Mas se eu tiver um sistema com 400 mil ligações, pode ser bem, o tamanho da amostra é bem pequena, ou seja, isto não é proporcional à quantidade de ligações que a amostra tem de ter em relação ao universo. Então, eu defini este erro amostral de 1%, nível de confiança 85%, dá estas 8.000 ligações e vai custar, e como cada uma custa R$1 para inspecionar, vou tomar a temperatura ou saber como é que o meu sistema está, custa-me R$8.000 por ano. Tem aqui, lá no exercício, tem para vocês também este link, que é uma calculadora amostral. Aqui vocês colocam a população, o número de quantidade da vossa população, das vossas ligações, o erro amostral, eu quero ter 1% ou 5%, e depois o nível de confiança, 95%, 90%, está aqui. E depois vocês também têm aqui uma opção para distribuição da população mais homogénea, menos homogénea, calculam e dá aqui qual seria a amostra que vocês precisam de, quantas ligações vocês deviam pesquisar. Pronto, tendo entretanto, sei quantas ligações eu tenho que pesquisar para o meu universo de 50 mil. E agora eu vou ver, tipo, é como ir para a pesca. Eu vou para a pesca e vou ver se tem peixe ou se não tem peixe. E para estas 8.000 ligações, eu deveria encontrar 13 fraudes. Se eu encontrar menos de 13 fraudes, olha, não tem peixe no mar, não tem fraudes no meu sistema. Se tem mais de 13 fraudes nesta amostra, então significa que a gente pode ir buscar e pode ir procurar fraudes que é rentável para o sistema e para a minha sociedade, digamos assim. Exato, e isto fica aqui um nível, tipo, assim vocês ficam sabendo até quando é que devemos trabalhar, porque não vale a pena aquela pesquisa incansável de sempre mais, tipo, tem de haver um limite onde, pronto, a gente pesquisa até aqui e não mais, porque não é rentável. Agora vamos à segunda parte do volume de fraudes para o balanço hídrico. O volume de fraudes, você multiplica as fraudes existentes, multiplicar pelos consumos e pela duração. Só que isto, a gente vai por partes. Vamos analisar como se isto fosse um balanço, em vez de ser um balanço hídrico, é um balanço de fraudes. A gente tem aqui todas as fraudes existentes. Dessas fraudes existentes, a gente vai pesquisar algumas, que é só aquelas da nossa amostra, e a gente tem outro universo que a gente não vai pesquisar, porque não é rentável e não vale a pena pesquisar a totalidade das ligações. Depois, dentro daquelas que a gente pesquisou, a gente vai ter aquelas fraudes que a gente detecta e aquelas que a gente não detecta, porque elas são tão boas, elas são de excelência e mesmo que você vá lá ver, elas não são detectáveis. Esta mesma proporção
que está aqui, ela ocorre para as não pesquisadas. Mas isto... Depois, a gente tem de definir, isto tem de ser um valor da vossa experiência. A gente, por exemplo, se eu desmontar o cavalete e tudo mais, e fizer aí um rastreio bem profundo, vai ter uma em 100 fraudes eu não vou detectar. Ou se eu faço só com a haste de escuta, podem ser 20 fraudes em 100, eu não vou detectar. Este é um valor, uma percentagem de imaginar quanto eu desconheço. Isto tem de ser de valor de experiência e tem de ser consultado junto dos vossos operadores. O que é que eles acham que são as fraudes de excelência? Então, tendo este tem de ser um dado de entrada, mas a gente precisa de estimar e ele depende da metodologia. Era o que eu estava falando. E imaginemos que lá no exemplo da Artópolis, a gente encontrou 10 fraudes. Então, as 10 fraudes, eu coloco aqui, olha, estas são super conhecidas. Das 8.057 ligações que eu pesquisei, 10 foram detectadas. Mas como existe este 1 para 100, eu consigo calcular ainda devem existir 0,12 por 1000 ligações que eu não consegui detectar. Então eu fico aqui com estas duas probabilidades ou rácios de existência de fraudes, e estas duas probabilidades, elas são as mesmas para aquelas ligações que eu não pesquisei. Então, tendo aqui este conjunto, fazendo estas somas, eu consigo chegar ou inferir sobre quantas fraudes existem dentro das pesquisadas, dentro das não pesquisadas e a totalidade. E assim eu sei que, olha, eu encontrei 10 fraudes no meu sistema, significa que o meu sistema deve ter 2,5 fraudes por 1000 ligações. E a gente fica sabendo a quantidade de fraudes. Agora, vamos às várias tipologias de fraudes. Esta primeira tipologia, ela dura 6 meses, porque ela foi detectada. Mas estas outras 3 classes de fraudes, a pesquisada, mas as de excelência, esta fraude de excelência, ela dura o ano todo. Estas fraudes e as fraudes que não foram pesquisadas também duram o ano todo. Então a gente tem uma tipologia de fraude detectada dura 6 e as outras não detectadas duram 12 meses. A gente aplica aquela continha que falou lá em cima, coloca aqui o volume de comportamento fraudulento, vezes a quantidade de ligações que ela ocorre, ou esperada que ocorre, e a gente fica aqui com um volume de consumo relacionado a fraudes. Então, terminando o exercício, a gente sabe, no meu sistema, provavelmente existem 63, ou com 95% de confiança e 1% de erro, temos 63 ligações fraudulentas que consumiram 15.000 metros cúbicos. E este é o valor que eu posso colocar lá no balanço hídrico. Então, o que é que são os dados necessários para determinar o nível económico de fraudes? A gente precisa de saber quantas ligações temos, a gente precisa de definir quantas ligações a gente vai pesquisar para a nossa amostra, aí vocês definem o erro e a percentagem de confiança. Depois vocês precisam de saber quantas é que vocês realmente encontraram e também é preciso definir aquela relação de 1 para 100 ou de 1 para 20 para 100 de fraudes de excelência. E com isto a gente também é preciso definir, fazer uma estimativa de quanto é que consome uma ligação fraudulenta. Aqui a gente precisa de uma média também. Então estes seriam os dados de input para a gente encontrar o nosso nível económico de fraudes. Aqui só mais um comentário. Mais importante do que detectar e corrigir uma fraude é divulgá-la. É preciso, as fraudes, elas nascem como cogumelos e elas são geração espontânea. Se vocês não pesquisarem, porque também existe aquela corrente de é necessário pesquisar só para mostrar, ou seja, se não houver polícia na rua, a gente também se sente mais livre de assaltar o próximo. Então há um pouquinho de policiamento, tem de estar visível só para incentivar a não realizar
comportamentos fraudulentos. Então, a gente precisa de um pouquinho de pesquisar fraudes e quando encontra uma fraude é preciso divulgar, quer dizer, não tipo filmar ele e tipo, entrevistar ele no momento em que ele está sendo preso, nada dessas coisas assim muito radicais, mas dizendo, olha, no bairro tal foi encontradas fraudes, mais uma vitória do prestador do SAI, não sei o quê, que conseguiu encontrar fraudes e que está a aumentar menos fraudes, corresponde a mais justiça social entre os usuários. Então, esta divulgação ela é importante só para não suscitar o aparecimento de mais fraudes. E após aqui o comentário do Daniel Manzi, sabendo que depois de um fim de semana longo ou de um feriado aparecem mais ligações fraudulentas, até seria bom este tipo de anúncios aparecerem tipo, antes dos feriados, tipo, só para dar aí uma mensagem à consciência das pessoas, tipo, não faça, não ceda à tentação de realizar aí um bypass ilegal. Então, mas é preciso articular-se aí com o vosso departamento de comunicação para divulgar fraudes detectadas. Outras ideias. Se vocês acharem que isto é demasiado, ou seja, 8.000 ligações é uma amostra mesmo assim, custa mais do que vocês queriam, vocês podem estratificar a amostra, podem fazer, olha, eu vou fazer, sabendo que uma ligação, ou pesquisar uma ligação custa R$1 ou custa R$100 ou o que for, a gente pode intensificar também de acordo com o prejuízo que elas causam. Por exemplo, se a gente for verificar numa estação de lava-jato, ou numa estação, ou num restaurante, ou cabeleireiros, tipo, sítios que têm, padarias que têm grandes consumos de água, a gente pode pesquisar mais vezes e estratificar a amostra. Não é preciso ir verificar todas as padarias, nem todos os lava-jatos, mas talvez numa amostragem de lava-jatos verificar se não existe uma ligação, um bypass ilegal. Também dá para estratificar olhando para consumos disruptivos, aquele padrão que o Daniel Manzi estava falando, alguém que consome 20, depois passa a 5, tem um consumo disruptivo e pode ser interessante fazer aí uma verificação, ou verificar, porque como a gente não sabe se isto alguém foi de férias, alguém mudou-se de casa, estes consumos disruptivos, a gente pode fazer uma amostragem e analisar a probabilidade de haver um fraudulento nestas situações pode ser mais elevada do que em um consumo regular. E também consumos nulos, ligações inativas, talvez isto são abordagens, mas dá, portanto, para calcular um nível económico de fraudes para cada um destes tipologias de usuários. Só mais umas palavras finais sobre a justiça social. Uma fraude significa que o meu vizinho fraudulento não paga a água e eu estou pagando, e dessa perspectiva é uma injustiça social. Mas se a gente olhar para a comunidade, é mais económico a comunidade tolerar algumas fraudes e não ser intolerante a fraudes, porque se a gente for intolerante a fraudes, a gente está a pesquisar a totalidade das ligações, e essa pesquisa ela é mais cara do que se a gente tolerar algumas fraudes. Então, fica aqui um convite para vocês calcularem o vosso nível económico de fraudes, mesmo que seja com dados fictícios, mas fica aqui o exercício para ver se isto faz sentido para vocês. E terminamos.